Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Bom, o tema de hoje vai ser pontuação, mas pontuação dos dois pontos e da aspas, tá? São 6 regrinhas, 3 para cada uma, bem fácil, tá? Os dois pontos nós usamos quando? São 3 situações. A primeira delas é antes de uma enumeração. Professor, o que é uma enumeração? Enumerar é ordenar, contar, colocar uma coisa depois da outra, bem direitinho. Então, ali no exemplo, as aulas de pontuação são relevantes para escrever melhor, interpretar textos, adquirir conhecimentos, dentre outras situações. Eu tenho ali os 2 pontos e tenho a enumeração, escrever melhor, interpretar textos, adquirir conhecimentos. Eu fui enumerando situações, tá? Então eu coloco 2 pontos antes de enumerar. Antes de uma explicação ou de um esclarecimento, meus alunos têm uma característica, 2 pontos, a inteligência. Então eu estou explicando, né, que os meus alunos são inteligentes. Então tem os 2 pontos antes da minha explicação, do meu esclarecimento, porque os meus alunos são inteligentes, né? Eu coloco 2 pontos também antes de uma fala no discurso direto. A fala do personagem é o discurso direto, tá? Que ficou redundante, mas é para vocês compreenderem. Então, meus alunos falaram, 2 pontos. Professor, o senhor é o máximo. É óbvio que não falaram para mim, né? Ou falaram. Depois a gente vê. Então eu tenho aqui os 2 pontos que vão vir antes da fala do personagem, tá? Lembrando que a fala do personagem sempre ela pode vir com um travessão ali, indicando que é a fala do personagem. Aspas. Aspas também são 3 regrinhas, o uso de aspas. A primeira delas, eu uso no início do fim de um texto citado. Meu Deus, professor, é no início ou é no fim? É porque assim, eu tenho um texto, segundo o professor, vírgula, todos devemos participar da aula. Esse é o fim do texto. E esse todos devemos participar da aula foi uma citação, uma fala do professor. Por isso que é no fim de texto citado, porque aqui está no fim e foi um texto citado, então eu coloco entre aspas. Para indicar o discurso direto, ou seja, a fala de um personagem. Então, quando eu for indicar a fala do personagem, eu posso usar o travessão ou aspas. Então, o professor pensou e falou: vocês são o máximo. Porque vocês são o máximo. Então, eu tenho ali os 2 pontos que indicam que eu vou ter um discurso direto e a aspas ao invés do travessão. Então eu uso aspas também para indicar o discurso direto. E eu uso aspas para indicar que uma palavra foi usada no sentido figurado, que é uma ironia. Então, o professor corrigiu as redações e disse: quem foi o escritor profissional que escreveu esse texto terrível? Eu coloquei entre aspas escritor profissional porque se trata de um sentido figurado, uma ironia, porque quem escreve um texto de forma terrível não é um escritor profissional. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.